Faça assim com a sua mão em direção do pregador. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã tão linda e especial na sua presença. Cuida do seu filho agora. Nós somos um povo que gostamos, amamos de ouvir a sua palavra, Senhor. Então usa o seu filho como um canal da sua graça, para trazer para a igreja, ó Deus, a porção gostosa que vem do céu, para o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus, fica à vontade, então. Shalom, igreja, bom dia. Como é bom podermos estar na casa do Senhor, né? Esse culto pela manhã é tão gostoso, né, queridos? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 4. Desculpa, é Êxodo capítulo 3, irmãos. Êxodo capítulo 3, do verso 1 até o 4. Amém? Esse mês nós estamos falando da disponibilidade, uma das virtudes de José. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar conosco essa manhã. Eu tenho certeza que você veio aqui essa manhã porque Deus, Ele tinha uma palavra para você nessa manhã. O Espírito Santo quer nos despertar. Êxodo capítulo 3, do verso 1 até o verso 4, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Senhor, fala conosco nessa manhã, Pai. E o que mais queremos, ó Deus, é estar totalmente entregues em Tuas mãos nessa manhã, Pai. Porque queremos, ó Pai, ouvir, Deus, entender e viver a Tua palavra, Pai. Queremos, ó Pai, viver, Pai, como o Senhor quer que nós vivamos, ó Pai, disponível, ó Pai. E por isso, ó Deus, fala conosco essa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra é muito conhecida. E foi nesse momento em que o ministério de Moisés começou a aparecer. Foi nesse momento que começou a surgir um grande homem nesse chamado. Mas existe algo aqui que a gente pode aprender, porque algo chama atenção na vida de Moisés. Moisés era um homem totalmente disponível nas mãos de Deus. E ele se colocou. E como a gente ouviu a ministração de terça-feira, né, que Jesse falou, estar disponível não é estar à toa, querido. O Senhor nunca vai chamar aqueles que estão à toa. E o texto que lemos aqui fala que Moisés ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, ele estava trabalhando, e nesse momento o Senhor o chamou. Porque se formos ler o verso anterior, diz o texto que o povo que estava lá no Egito estava clamando porque eles estavam passando por uma situação muito difícil, eles estavam como escravos. E eles começavam a clamar a Deus, e o Senhor ouviu o clamor. O Senhor podia libertar aquele povo, mas Ele sempre faz isso, até hoje Ele faz isso. Ele usa homens e mulheres para libertar aqueles que estão oprimidos. E nessa manhã Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele quer usar a sua vida, a minha vida, para libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão acorrentados. A palavra disponibilidade, o conceito dessa palavra é a possibilidade de uma pessoa estar presente
quando necessário. E nessa manhã, o Senhor, querido, te dá essa possibilidade hoje, porque você está aqui. E nessa manhã você está exercitando a sua disponibilidade, porque você, querido, está presente nessa manhã aqui, porque se faz necessário isso. Se faz necessário você estar aqui essa manhã para ouvir, para entender e para viver tudo aquilo que Deus tem para você e Ele quer realizar na sua vida. Quando Moisés responde então ao Senhor, ele diz: eis-me aqui. E no sentido, no português, essa palavra quer dizer assim: eu estou aqui, eu estou presente. Mas aí eu gosto muito disso, de buscar no original. E a palavra no hebraico é hineni, que significa eu estou às ordens. Naquele momento, Moisés se apresenta ao Senhor dizendo: eu estou às ordens, eu estou à disposição. Pode pedir que eu vou fazer o que o Senhor pedir. Quantos aqui podem dizer essa manhã: hineni, eu estou às ordens, Senhor. Pode falar o que o Senhor quiser falar nessa manhã, porque eu vou aceitar, Senhor. Eu vou aceitar. Hineni. Essa palavra é muito usada. Hineni Adonai. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou às ordens, Senhor. Pode pedir. E nessa manhã, assim como Moisés estava ocupado ali com o seu rebanho, cuidando do rebanho, então ele vê algo interessante. Ele vê uma sarça pegando fogo, se queimando, mas ela não se consumia, e ele observou. Uma característica de Moisés é que, naquele momento, eu percebo que Moisés era um camarada que andava online. Ele estava ligado. Ele estava ligado o que estava acontecendo à sua volta. E nessa manhã talvez o Espírito Santo quer te despertar, para que você possa entender o que está acontecendo à sua volta. Que você possa entender o que está acontecendo nesse tempo e o que Deus quer realizar através da sua vida. A palavra online é um termo que a gente usa muito hoje, né? Fulano está online, ó. E a palavra online significa estar disponível para acesso imediato. E que nessa manhã você possa estar disponível para acesso imediato. Que se tiver alguma interferência aqui, em nome de Jesus, você vai tirar agora. Você vai deixar agora tudo que te atrapalha. É como aquele rádio antigo que a gente tinha que colocar na estação e às vezes não ficava chiando até o sinal ficar limpinho. E nessa manhã, em nome de Jesus, o Espírito Santo quer colocar a sua linha limpa para que você possa ouvir sem ruídos nessa manhã, sem ruídos nenhum, porque Ele quer falar com a sua igreja e Ele quer despertar a igreja para entender que nós precisamos estar disponível nas mãos do Senhor, porque existe um povo que clama, existe um povo que pede socorro, que pede paz, que pede uma saída. E é você, querido, que vai apresentar essa paz. É você que vai mostrar essa saída através daquilo que Cristo quer manifestar em você. Moisés nos ensina muitas coisas. Moisés nos ensina a ter disponibilidade. E eu quero falar sobre 3 coisas que Moisés nos ensina através da disponibilidade, o que nós podemos aprender. Primeira coisa que eu percebo é que a nossa disponibilidade nos levará a ouvir o chamado de Deus. A nossa disponibilidade nos levará a ouvir o chamado de Deus, querido. E cada um de nós aqui temos um chamado. E às vezes muitos aqui sabem o seu chamado, mas não querem praticar. E foi assim na vida de muitos. O Senhor quer chamar você mesmo, que talvez esteja pensando assim: mas eu não posso fazer, eu estou tão ocupado, a minha vida é uma correria, você não sabe, Adriano, como está a minha vida. Eu quero dizer que é você mesmo que o Senhor quer usar.
E Ele te chama nessa manhã, te dizendo: eu quero usar a sua vocação para que o meu reino seja pregado, para que o meu reino seja manifestado na vida dos outros. Eu quero usar a sua vida lá no seu serviço, com suas habilidades, com aquilo que você tem. Eu só quero aquilo que você tem nessa manhã, querido. Porque às vezes nós esperamos as coisas acontecer. E às vezes nós falamos assim: ah, Senhor, quando eu começar a ter um bom discurso, eu não sei falar direito, eu não sei ajudar as pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: você é único e Deus colocou em você habilidades que só você tem. E é nisso que o Senhor quer usar. É nessa habilidade, é nessa vocação. Ele quer usar a sua vida, querido. Ouça o chamado dele nessa manhã. Porque a nossa disponibilidade nos leva a ouvir o chamado. E por isso, nessa manhã, ouça o chamado de Deus. Muitos ouviram o chamado de Deus, querido. Muitos. Abraão foi assim. Em Gênesis 12, no verso 1, ele diz, o Senhor diz: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, no meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. O chamado para a vida de Abraão, para que Abraão, querido, se tornasse um homem muito abençoado, para poder abençoar outros. O chamado de Deus é sempre para isso. Ele te chama nessa manhã. Ele te chama, querido. Na vida de Isaías também não foi diferente. Em Isaías, no capítulo 6, no verso 8, diz o texto: depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há aí por mim, por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, Senhor. Hineni Adonai, eu estou às ordens, Senhor. Pode chamar, eu vou. Para aqueles que precisam, eu irei proclamar do teu amor, Pai. Eu irei. Com Saulo também não foi diferente. No texto de Atos, no capítulo 9, do verso 1 ao 6, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se até o sumo sacerdote, pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes no caminho, quer homens ou mulheres os conduzissem presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor, uma luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça, Senhor? Aí o Senhor começa a revelar a ele. Não foi diferente, querido. Também nessa manhã o Senhor quer se manifestar na sua vida. Que você ouça o chamado através da sua disponibilidade. Interessante que esses três personagens que eu falei, esses três homens de Deus, todos eles estavam fazendo algo quando foram chamados. O Senhor não chama aqueles que estão à toa, mas Ele chama aqueles que estão disponíveis. Segunda coisa que eu aprendo é que a nossa disponibilidade nos levará a entender o propósito da vida. E essa é a pergunta central de muitos: qual é o propósito da vida? E quando olhamos a vida de Jesus, Ele nos mostra que o propósito da nossa vida é a entrega. É quando nós nos entregamos, é quando nós alavancamos o outro, é quando nós dedicamos a nossa vida pelo outro. Esse é o propósito da vida. Ouvir o chamado de Deus nessa manhã, querido, para que você possa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu falei sobre o chamado de Abraão em Gênesis 12, e no verso 3 do capítulo 12, o Senhor então ele diz por que
que estava chamando Abraão. Ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero te usar aqui para que você possa abençoar outros. A sua disponibilidade, querido, é para que você possa entender qual é o propósito da vida. E o propósito da vida é a entrega. É entregar-se ao outro. Jesus, ele diz algo muito interessante lá em Mateus 25, no capítulo 25, do verso 31 ao 40. Ele diz algo. Ele diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Que vos tem preparado desde a fundação do mundo. E ele diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos responderam: mas Senhor, quando que eu fiz isso para o Senhor? Então ele diz: quando fizestes a um desses meus pequeninos. Quando você faz algo para o outro, quando você entrega a sua vida para o outro, vocês não estão fazendo para o outro, vocês estão fazendo para o Senhor. Que nessa manhã você possa entender sobre disponibilidade, que o seu propósito, querido, é uma entrega de vida para o outro, é entregar a sua vida, querido, porque o maior líder que nos ensinou isso foi Jesus, ele entregando a sua própria vida por nós. E se hoje eu e você estamos aqui, foi porque um dia alguém se entregou numa cruz. A nossa disponibilidade nos leva a entender o propósito da vida. E esses dias eu vi uma palestra de um camarada que nem cristão ele é, não é evangélico, mas ele diz algo interessante em sua palestra. O professor Clóvis, ele diz algo. Ele fala sobre vários filósofos que ensinaram muito, mas ele fala de Jesus na sua palestra. Ele está falando para um monte de líderes, de empresários. Ele fala assim: Jesus nos ensina o filé mignon da vida. E o filé mignon da vida não é ter e não é ser, mas é entregar, é a entrega, é alavancar o outro. Então ele diz uma frase muito bonita, interessante. Ele diz assim: é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. É permitir que o outro sorria o sorriso que se você não estivesse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria que se você não estivesse, ele não sentiria. A sua vida é muito importante, querido, porque existem pessoas nesse momento sofrendo e esperando alguém para que ele possa proporcionar um motivo de se alegrar. E esse motivo, querido, é Jesus Cristo, que quer se revelar em você. Ele quer se revelar em você, querido. Em Jeremias 29, no verso 11, diz algo muito interessante. Eu que sei os pensamentos que penso ao seu respeito, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. E essa parte é interessante, diz assim: então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele termina dizendo assim, é a parte A, que diz assim: então eu serei achado em vós. No momento que passamos a buscar a Deus com tamanha intensidade, quando buscamos a Ele, nós o encontramos, e Ele começa a ser achado em nós, e as pessoas verão Cristo em nós. As pessoas que precisam ouvir, que precisam sentir. Existem pessoas nesse momento, querido, com um vazio tão grande, que só pode ser preenchido por Jesus. E você é aquele que pode mostrar Jesus. Mas às vezes nós não queremos. Nós colocamos muitas desculpas. Mas Senhor, eu sou assim, eu sou pequeno. Eu sou menor da minha casa.
É com você mesmo que Deus nessa manhã está chamando. É com você, querido. Porque você está disponível. Porque se você não tivesse disponível nessa manhã, você não estaria aqui. Você estaria em qualquer outro lugar, mas não estaria aqui nessa manhã. Então, se você está disponível nessa manhã, é com você mesmo que Deus quer nessa manhã que você ouça o chamado dele, para que você entenda o propósito de Deus para a sua vida. Terceira coisa que eu aprendo então, é que a nossa disponibilidade nos levará a viver como Cristo. E aí, meu amado? Viver como Cristo é ser parecido com Ele. E Ele nos chama para isso. Sede, pois, meus imitadores. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você está disposto a entregar a sua vida por aqueles que tanto carecem? Porque no final, querido, o amor vale mais do que a própria vida. Às vezes vivemos uma vida inteira priorizando a nossa vida. E quando no final da vida nós entendemos que a nossa vida não tinha tanta importância assim, que o mais importante era o amor pelo outro. E esse palestrante, ele deu um exemplo interessante sobre entrega. Ele falava assim, que um dia a filha dele foi acometida de uma doença muito grave. Ela tinha uma bactéria que, se essa bactéria ela despertasse durante 2 anos, ela poderia morrer. E ela estava muito mal no CTI. Ele olhando a filha naquele estado ali, ele disse: Deus, coloque essa bactéria em mim e deixe ela viver. Aí ele disse que aquilo era muito... Aí ele falou que ele fez uma proposta irrecusável para Deus naquele dia. Ele disse: Senhor, pega 30 crianças que têm essa bactéria e coloque as 30 bactérias em mim. E coloque minha filha no meio. E deixe as 30 crianças viverem. E deixa que a minha vida aqui acabe. Ele percebeu naquele dia que a vida dele não era tão importante. O conquistar não era tão importante. O ter não era tão importante. Mas o amor que o movia a viver. É um amor que nós devemos entender. Esse amor que deve estar aquecido em nós. Porque viver simplesmente uma vida, querido, neste mundo, não tem significância nenhuma, se não for com amor, se não for vivida com amor. Aquele que quiser ganhar a sua vida neste tempo, neste mundo, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. E às vezes nós damos tanta importância para o eu. Eu preciso conquistar, eu preciso. Enquanto Deus nessa manhã está nos dizendo: os outros precisam, e eu já estou te enchendo. Permita que eu te encha com tudo aquilo que os outros precisam. O Senhor não nos enche, querido, para não sermos apenas abençoados, mas Ele nos enche para sermos abençoadores, para abençoar os outros. Ele quer te encher de tanto amor, tamanho amor, que você se confunda com Cristo por onde você passar. Quando as pessoas passarem, olha lá vai um pequeno Cristo. Ele parece muito com Cristo. Olha a semelhança. Olha como ele fala com os pecadores. Olha como ele trata aqueles que são a escória da humanidade. Olha só. Olha como ele é parecido. A nossa disponibilidade, querido, nos levará a viver como Cristo. Mas para isso, querido, nós precisamos ouvir o chamado de Deus e entender o propósito da nossa vida. O propósito de Deus é a entrega. E eu creio que nessa manhã Ele está te incomodando aí, te dizendo: eu quero que você se doe mais, eu quero que você se entregue mais, porque nessa manhã eu quero te encher como nunca te enchi antes, porque você vai deixar que eu te encha de uma forma que você nunca viu antes.
Viver a vida de Cristo é viver uma vida de renúncia, entendendo que a vontade de Deus deve sempre prevalecer. Não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus para a sua vida. E às vezes isso é complicado, é dolorido fazer a vontade de Deus às vezes. Como o pastor falou, entregar a sua vida para o outro, doar sua vida cansa, é cansativo. Mas o Senhor está todos os dias pronto para renovar suas forças. Vale a pena. Porque quando vivemos uma vida de entrega, quando vivemos uma vida para o outro, aí sim, vivemos uma vida que vale a pena ser vivida. Porque quando morrermos nesse plano, nessa terra, irá ficar um legado. O nosso nome será lembrado como aquele que ousou viver como Cristo, como aquele que se disponibilizou a viver uma vida de entrega. E os outros lembrarão das vezes que estavam tristes, mas você foi lá e trouxe alegria para eles. As pessoas vão se lembrar do momento em que estavam enfermos e você foi lá e orou por elas. As pessoas vão se lembrar do dia em que elas estavam caídas no chão e você foi até lá e levantou elas. Elas vão se lembrar daquele dia ao qual você foi fazer aquela visita e naquele dia trouxe paz ao coração daquela casa. Eles vão se lembrar desse dia. Então, querido, fazer a vontade de Deus vale a pena. Fazer a obra de Deus vale a pena. Estar disponível na mão de Deus vale a pena. Porque quando vivemos, querido, para Deus, nós vivemos uma vida plena, por completo. E aí, querido, nada mais poderá nos separar do amor de Cristo. Porque nós estamos convictos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque nós decidimos viver a vida que vale a pena ser vivida, uma vida de entrega. Moisés se tornou um libertador. Tudo o que Moisés fez depois do chamado foi para libertar um povo que estava escravo. Ele não conseguiu nem pisar na terra, mas aqueles que pisaram na terra pôde se lembrar. Foi através da vida de Moisés que nós estamos aqui hoje. E até hoje falamos sobre ele. Um dia sua carne vai morrer, mas as suas atitudes ficarão ecoando desde a eternidade. As boas obras, a sua disponibilidade que Ele te levará a ouvir, a entender e a viver tudo aquilo que Cristo tem para você nessa manhã. Amém? Quero chamar o Ministério de Louvor. Vocês entenderam nessa manhã essa mensagem, querido? Isso é algo muito sério. Esse é o ano de José, e José foi também muito disponível, apesar das circunstâncias. E talvez estejam pessoas aqui também que falem assim: pô, mas você não sabe como eu estou vivendo. Dentro de casa estou vivendo uma situação muito difícil. Eu não posso fazer a obra de Deus. Mas José, ele foi vendido como escravo. Ele foi traído pelos seus irmãos. José, ele foi caluniado, colocado numa prisão, mas nada o impediu de entregar a sua vida para os outros. Porque toda vez que alguém precisava de algo de Deus, José
sempre estava disponível para fazer a vontade de Deus. As circunstâncias não podem ser desculpa para que eu não faça, para que eu não me coloque disponível nas mãos do Senhor. Que nessa manhã o Espírito Santo te impulsione para que você venha viver o que Ele quer que você viva, que você venha ser tudo aquilo que Ele quer que você seja, uma bênção para esse tempo. O Espírito Santo está te incomodando, querido? Esse é o melhor lugar. O altar é lugar de morte, é lugar de renúncia. Coloque aqui diante do altar de Deus. Se ponha Ó disponível. Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci pra Te servir, sou escravo da Tua graça, minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Aleluia. Queremos estar disponível em Ó Tuas mãos. Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci pra Te servir, sou escravo da Tua graça, vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Faça em mim, Aleluia. segundo o Teu querer. Quando Moisés foi chamado, ele disse: Hineni Adonai, as Tuas ordens. Pai, nessa manhã também nós queremos nos colocar às Suas ordens. Nós queremos nos colocar disponível em Tuas mãos. Queremos ser, Senhor, uma bênção, ó Pai. Senhor, queremos deixar de lado as nossas desculpas, ó Pai, porque sabemos que temos muitas desculpas, ó Pai. Mas nenhuma delas, ó Pai, pode impedir
do seu agir, ó Pai, na minha vida, Pai. Porque aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, irá ser feito em nome de Jesus. Nada vai impedir, nada. Circunstâncias não podem impedir. A tribulação não pode impedir o agir de Deus na sua vida, não pode. As contrariedades não podem impedir. Ah, querido, não culpe o seu trabalho por não fazer a obra de Deus, porque o seu trabalho não impede o agir de Deus, não. Mas o seu trabalho quer se tornar o meio, o canal ao qual o Senhor usará para que você se torne uma bênção. É através deste lugar. Chegue de desculpas. Nessa manhã não é o momento de falar, Senhor, é por isso, é por aquilo, mas Senhor, independente das circunstâncias, assim como José, eu quero ser uma bênção. Assim como Moisés, Senhor, assim como Abraão, assim como Isaías, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser um canal de bênção, ó Pai, porque eu quero estar disponível em Tuas mãos. Aleluia. Ó Senhor, Tu és o Deus. Aleluia. És o oleiro e eu sou o barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Seja segundo a vontade de Deus, querido, nessa manhã. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra abençoada. Recebemos essa manhã. Adriano trouxe a porção que vem de Deus para nós. Louvo a Deus por cada vida que esteve aqui, ouviu a palavra do Senhor. Existe um chamado de Deus para nós. E esse chamado é para agora. Esse chamado não é para amanhã. Não adianta a gente achar que vai... Não, amanhã eu faço. Amanhã eu me coloco disponível. Primeiro eu vou terminar o meu projeto. Primeiro eu vou terminar o meu curso. Primeiro eu vou me casar ou fazer qualquer coisa. Não, é agora. O eis-me aqui é isso. Quem já viveu a vida militar sabe que presente lá não existe. Quando fazem a chamada, você não fala presente, você fala pronto. Quando chama o teu número, você diz pronto. Eu estou pronto. Pronto para te servir. Pronto para cumprir a missão. E no reino de Deus não é diferente. Esse mês vai ser tão especial, irmãos, porque se você pensar em Moisés, se você pensar em Eliseu, se você pensar em Davi, depois que foi ungido, logo foi disponível para quem? Foi disponível só para Deus, foi disponível para o seu pai, quando seu pai pediu para ele lá no campo de batalha levar o leite para os seus irmãos e o pão. Se você pensar em João, se você pensar em Mateus, se você pensar em Pedro, se você pensar em André, quando estavam ali com as redes, lavando as redes, Jesus chamou e disse: venham após mim, eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que imediatamente eles deixaram as redes. Eu penso que existem coisas que nós temos que deixar de forma imediata. Agora, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Tem coisa que a gente tem que deixar mesmo. Para quê? Para abrir espaço para a gente servir a Deus. E a gente vive no século 21, um século em que está todo mundo entulhado de muita coisa. A gente vive o século do ego, onde tudo é para mim. Você vai no restaurante, você vê 10 pessoas na mesa do restaurante, 10 pessoas falando, conversando no WhatsApp no exato momento. A gente está com 10 amigos presentes e a gente está conversando com quem está ausente. Nós vivemos nesse tempo.
Vivemos num tempo em que o que para nós o virtual é mais interessante do que é real. E quando a gente vê na obra de Deus, não é diferente. Você sabe que as juntas de missões, elas estão clamando por missionários, porque muito poucos querem ir para o campo, poucos querem sair da sua zona de conforto, e a gente vive essa crise. Você sabe que o cristianismo não é hoje a religião que mais cresce no mundo. Não é. Você sabe a quantidade de ateus que crescem no Brasil? Em comparação com o crescimento do cristianismo, o ateísmo cresce muito mais. A quantidade de cristãos cresce mais, mas em proporção, o ateísmo muito mais. Mas você fala, por que isso? É porque as pessoas não querem a Deus? Não é porque elas não querem a Deus. Porque nós estamos nos tornando deuses de nós mesmos. Achamos que nós podemos fazer tudo sem Deus. Ir sem Deus, fazer sem Deus. E a gente não consegue, cara. E a gente acha que ser disponível para Deus é só ser disponível para ir lá para a África pregar o Evangelho. Não. Às vezes eu, como marido, eu tenho que estar mais disponível para minha esposa. E assim eu sou mais disponível para Deus. É ser disponível para pegar um filho e conversar, ir num cinema, né, fazer um lazer. Ser disponível para Deus não é só pegar a Bíblia e entregar um folheto na praça. Ser disponível para Deus é muito mais abrangente do que a gente pensa. É apertar a mão de um irmão, é oferecer no final de um culto, irmão, hoje eu vou te levar na sua casa, entra no meu carro, que hoje eu vou te deixar na porta da sua casa. A gente ainda vive irmãos que moram perto de outros, passam pelos irmãos no ponto do ônibus, mas não levam numa carona. Irmãos, eu tenho certeza que Deus quer fazer uma obra e quer fazer agora. Amém? Senhor, nós nos despedimos nessa manhã e entendemos que o Senhor está neste lugar. Ó Deus, e quando o Senhor está, o Senhor faz a obra. E o Senhor faz a obra da maneira que o Senhor bem entende. O Senhor traz alegria nos corações que estão tristes. E o Senhor, ó Deus, traz para nós agora um espírito, ó Deus, de disponibilidade, ó Deus, não só para irmos nos campos, subirmos nos púlpitos para pregarmos, mas às vezes nos tornarmos disponíveis para ouvir o que o outro tem para dizer. Quantas famílias nós lidamos e tem relatado, filhos relatando que pais não os escutam. Quantos pais relatando que os filhos não param para ouvir mais seus pais. Senhor, que o senso de disponibilidade possa ir muito mais além do que imaginamos. Muito obrigado por esta manhã tão linda e poderosa. Aprendemos aqui, ó Deus, na sua palavra, ó Pai, com Adriano, como é lindo e poderoso sermos disponíveis para o Senhor. Leva-nos em paz para as nossas casas. Fazemos esta oração no poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Fique de pé, dá a mão ao seu irmão e vamos cantar o amém. O amém bem disponível. Respire bem fundo. Cante. Amém. Em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe.